pega o que o Gustavo Lima fala, cara, eu tava enquadrado, eu tinha direito, né? Ou seja, é você usar o inconsciente pra debater e não a consciência pra debater. É só uma reatividade, é só um ringue. Quem que é o filhinho especial da mamãe? Aí não funcionou, a dona Isadora morreu. Na hora que ele pensa, o que é a verdade? Ele vê uma bunda passar e ele fala, foda-se o que é a verdade. 14 milhões sem pagar imposto. Gostoso, né? Você acha isso aí certo? Depende, vamos conversar sobre Vamos isso. conversar. Eu gostaria de ficar sem pagar 14 milhões de reais de imposto. Eu também. É Admito que, pelo menos no país que a gente vive, a impressão que eu tenho é de que pagar imposto é quase uma afronta. Porque a gente não consegue ver resultado disso, a gente não consegue ver retorno na maioria das vezes. E aí, às vezes, a mão coça pra gente falar assim, caramba, então eu não quero pagar também. Só que quando a gente começa a analisar mais friamente a questão, a gente vê que não adianta só eu pensar em mim, porque, de fato, se todo mundo resolver pensar em si mesmo, a sociedade entra em colapso. Entra em colapso. Então a gente tem que tentar analisar todos os lados, digamos assim. Mas dá vontade de pagar menos, né? Quando você era moleque, não tinha uma galera, porque não tinha tanto cruzamento de informação, amigo de pai, esse tipo de coisa de bairro, que falava assim, fulano nunca pagou imposto. Era muito normal, né? Era muito normal. Tinha alguns do bairro que não, eu nunca paguei imposto, nunca deu nada. Sim. Agora parece que não existe mais isso daí. É porque assim, eu não sei se é um medo que as pessoas têm, mas tem uma diferença. Antigamente a gente via isso muito no bairro, via muito isso na mercearia, via muito isso no cara da locadora, que ninguém tava pagando imposto. Hoje em dia a gente sabe que quem não tá pagando imposto é quem tem mais verba ou mais acesso ao poder. E isso é muito louco, né? Porque você acaba dando benefício pra quem não precisaria do benefício. Você acaba criando uma reserva de mercado e, na verdade, uma não competição. É livre mercado até eu chegar lá. Depois que eu chego lá, menos imposto pra mim, mais imposto pra vocês. Exato, exatamente. É porque assim, uma oligarquia, né? Talvez essa trave que a gente tem do não conseguir ter um debate de fato, né? Aqui é uma dificuldade, porque a partir do momento que alguém me escuta falando isso, falando assim, caramba, então isso tá errado, essa falta de não tarifação dessa galera, a galera vai começar a dizer o seguinte, então o Jorge, ele é a favor da tarifação das grandes fortunas pra favorecer os mais pobres. Cara, eu não sou a favor da tarifação exclusiva das grandes fortunas, eu acho que isso não vai funcionar, sinceramente. Por quê? Porque, de novo, se você coloca um argumento de vamos tarifar somente as grandes fortunas, o que vai acontecer, invariavelmente, é o mesmo que já está acontecendo hoje. Porque pessoas que têm grandes fortunas, mas têm proximidade com o poder, elas vão continuar isentas. Então, assim, não vai adiantar no fim das contas. Até porque sempre tem um jeito, né? Quando você tem muito recurso, você sempre consegue fazer uma offshore, jogar o dinheiro para algum outro lugar, fazer algum tipo de lisão fiscal. Você tem mais recursos para gastar com advogado, com tributarista, fazer manobra, né? Sim. Sempre quem tem mais recursos. Mas esse papo também tá rolando, não sei se vocês estavam vivos aqui nos últimos dias, na blogosfera, né? Não se usa mais, né? Lembra? Blogosfera, Lucas? É bom essa... Entrega a idade, Eu ia falar né? isso, ele acabou de entregar a idade agora. Os surfistas da internet ficaram atônitos ali que o Haddad, ele jogou pro ar, assim, ó, uma lista, ó. Tô aqui a lista de todo mundo que teve isenção fiscal no programa PERSE, que tem a ver com a época de uma lei que foi feita em 2021, né? Foi sancionada ali no governo do Bolsonaro, pra ajudar a galera da área de eventos. E foram... assim, ganhar incentivo fiscal, várias empresas, várias pessoas, acho que são quase 10 bilhões de reais de incentivo fiscal, só que o que chamou a atenção foram alguns nomes que muita gente conhece, o Gustavo Lima, Ludmilla, o do Vivier, o Porchat, só que o que chamou muita atenção mesmo foi ter uma pessoa como o Felipe Neto ali no meio, acho que a internet falou, uai, mas não era ele que falava assim, tem que ser taxado medalhista? Exato. Né? O que tá acontecendo aqui? Então, acho que ele jogou a merda no ventilador, né? O Haddad. E ao mesmo tempo que tinha gente defendendo as ações dele de taxar a blusinha de importação chinesa, né? Inclusive o próprio Felipe Neto, então taxar a blusinha da Shein. Eu nunca sei se é Shein, Shein. É isso. É isso aí. Em chinês talvez é... Tua mandarim é maravilhoso. É muito bom, né? E daí, ao mesmo tempo, o cara fala, não, veja bem, não é bem assim, eu lavo minhas mãos. Mas ele teve um benefício de 14 milhões de renúncia fiscal. Não é meio incoerente, não? Não. Acho que, na verdade, essa incoerência, ela é quase uma premissa brasileira. Quase. Eu digo quase porque, de fato, há pessoas que são muito honestas nesse país. Não dá pra gente generalizar totalmente. Mas o brasileiro, ele já é famoso pelo tal do jeitinho. E o jeitinho, ele vai em todos os âmbitos. Desde o cara lá que lá tá vendendo picolé dele ali e ele dá uma burlada no imposto pra poder vender o picolé dele,
até esse cara que tem uma grande fortuna gigantesca que vai fazer uma isenção de 14 milhões de impostos. Bom, no fundo... Mas ele tinha direito. Então, a Porque questão você pega o que o Gustavo Lima fala, cara, eu tava enquadrado, eu tinha direito. Ele fala, não, veja bem, eu não sou então, sócio da empresa. A hipocrisia vai estar Na nisso. verdade ele é, Porque né? ele se blinda, querendo ou não, disso, né? E aí a gente vê essa incoerência, essa discrepância, esse desalinhamento, esse distanciamento que a gente tem entre o que é dito e o que é feito. Mas você não acha que na real talvez seja só um narcisismo? Em que sentido? Tem gente que nunca tá errada. E ela acredita no que ela tá falando. Sim. Às vezes eu penso que é só uma grande loucura isso daí. Porque é uma manipulação de informação de uma maneira que, por qualquer âmbito que você olhar sobre a minha vida, eu tô certo. E daí o dia que eu assumi que eu tô errado, na verdade é porque eu não tava enxergando direito, mas agora eu tô certo de novo. Vou te falar, do ponto de vista psiquiátrico, sabe o que isso é? É uma autodefesa mesmo. O próprio pensamento narcisista, não a doença narcisista, mas o próprio pensamento, essa forma, e agora enxergando do ponto de vista da psiquiatria. Quando uma pessoa, tudo ela está certo, tudo ela tem razão, tudo ela já sabia o que ela estava fazendo, ou se ela não sabia o que ela estava fazendo é porque alguém negligenciou uma informação para ela, esse tipo de pensamento é uma tratativa de autodefesa. É a pessoa tentando se proteger do mundo. Muito provavelmente foi alguém que teve uma série de traumas na infância, uma série de incoerências na infância, que causaram essa disfuncionalidade. Agora, que isso gera um traço fortíssimo de mau caratismo na vida adulta, a ponto de fazer com que ele se torne essa pessoa hipócrita, bom, isso é fato. E o problema da hipocrisia, e aqui é onde talvez esteja a grande chave pra gente fazer esse debate, o problema da hipocrisia é que a gente nunca consegue sair do lugar quando a gente tá lidando com o hipócrita. É tipo uma maré movediça. Exato. Parece que quanto mais você mexe, pior fica. Porque o hipócrita é aquele que sempre, o negócio dele não é defender a verdade ou fazer com que as coisas funcionem. É ele escapar da situação. O problema do hipócrita sempre vai ser esse. Então quando a gente começa a falar sobre taxação, por exemplo, esse é o assunto que a gente tá aqui, mas tem muitos outros. Mas quando a gente começa a falar sobre taxação e a gente olha para um hipócrita e começa a tentar debater taxação com esse hipócrita, ele vai usar de argumentos para parecer que ele está falando sobre a sociedade, para parecer que ele está defendendo uma imagem para o povo, para as pessoas. Mas ele tá defendendo o interesse particular dele. Mas no fundo ele está defendendo o interesse dele. E essa é a grande dificuldade num debate. Porque o debate ele pode caminhar sobre duas linhas. O debate verdadeiro é um debate que busca a verdade. Então assim, é um diálogo. É a gente sentar e conversar e falar, peraí, vamos tentar achar qual que é a verdade dos fatos sobre isso. Só que a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Elas não estão tentando debater. Elas estão tentando se defender. Só que não dá pra se defender claramente, de forma explícita, digamos assim, que todo mundo vai olhar e falar, cara, você só quer defender os seus próprios interesses. Então, ele reveste isso de uma capa de interesse público, de interesse coletivo. É algo maior do que eu. É algo que é mais digno do que simplesmente sobre mim. Só que, na verdade, é só essa carcaça, né, dos 3 porquinhos ali, que se assoprar bastante, ali cai. Sim. Só que quanto mais a cara tem comunidade, mais essa carcaça vai ficando forte, né? Sim. Porque a própria galera em volta vai validando que é um interesse público, né? Quem torce pra uma personalidade ou pra outra, ou pra um político ou pra outro, ou pra um time ou pro outro, você vai também reforçando ali, dando várias demãos de interesse público que, na verdade, começou com um objetivo totalmente egoísta e particular. Sim. E isso chega num absurdo, porque você falou tudo. Eu acho que a palavra é exatamente essa. A maior parte dos debates hoje, a gente não tem pessoas realmente interessadas em encontrar a verdade. As pessoas elas estão interessadas em torcer. Se ela escolher um lado, ela fala, beleza, eu escolhi esse lado. Como é um mecanismo de autodefesa, eu tenho que defender esse lado custe o que custar. Então eu levanto a bandeirinha e começo, é isso mesmo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não existe o diálogo, existe um discurso cristalizado contra outro discurso cristalizado. É isso. Não existe a tese, a antítese, eu vou chegar numa síntese. Isso. Né? O que é o existe, propósito do debate. Exatamente. O que existe é, eu vou tentar te convencer do meu ponto de vista. Só. Então eu só te ouço esperando qual que vai ser a minha resposta pra te contrapor. E não, na verdade, pra chegar no meio de um lugar. Mas será que o ser humano, ele quer chegar no meio de um lugar? Assim, até biologicamente? Eu não sei, cara. Quer. No fundo, assim, o que define um ser humano maduro é exatamente essa busca pela verdade. Ao longo de toda a história da humanidade, seja pela filosofia, seja pela teologia, seja pela própria ciência, né, a matemática, a física, no fundo, o que eles estão tentando é encontrar a verdade. Sinceramente encontrar a verdade. Agora, isso é o que o ser humano maduro faz. Ele tá tentando, disposto a olhar pra realidade e falar o que de fato é e o que não é. O ser humano imaturo, ele não tá olhando pra realidade, ele tá olhando pra dentro, ele tá olhando pra si, ele tá olhando pro umbigo dele, ele tá olhando pro interior dele.
Se ele tá olhando pro interior, ele não tá importando com a verdade que está para todos. Ele importa com a verdade que está para dentro dele. Pra aquela verdade que o justifica. Nesse sentido, a maioria das pessoas, de fato, é imatura. E é fácil a gente notar isso em todos os âmbitos. A gente consegue perceber isso no trabalho, consegue perceber isso nos relacionamentos, Haja vista, a gente tem o maior índice de divórcio que a gente teve da história, né? Ano passado, foram 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Fora os... Mais do que na época da pandemia? Mais, muito mais. É sério? 2023 foram quase 430 mil divórcios que aconteceram via judicial e 1 milhão via extrajudicial. Meu Deus. Significa que nos próximos 5 anos vai ter mais gente. O índice é de que a cada 5 pessoas, nos próximos 5 anos, de cada 5 pessoas, 3 irão se divorciar. Ou seja, tem mais gente divorciando que permanecendo casado. E antes, quando eu era moleque, é tipo, ai, tadinho, é o filho de quem divorciou. Agora vai ser, nossa, esse daqui é tipo, os pais são casados. Se os pais são casados, qual que é o problema ainda dos seus pais? O que eles têm de estranho, de diferente? É exatamente isso. É tão interessante porque isso é a materialização desse pensamento egoísta, hedonista, materialista que tá dominando a nossa sociedade. A gente não consegue fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Por exemplo, sentar e conversar. Cara, vamos tentar colocar todos os argumentos positivos e negativos das coisas? As redes sociais, elas acabam contribuindo um pouco para isso, porque a rede social, ela se alimenta de recorte. E exatamente por se alimentar de recorte, como a gente tá sempre assistindo um recorte da realidade, fica muito mais fácil da gente polarizar as coisas. Eu digo isso porque eu tenho rede social, você também tem um Instagram abarrotado de gente. E tem um monte de gente que assistindo esse podcast aqui vai falar, uai, eu nunca imaginei que ele fosse pensar assim sobre determinadas coisas. É porque é um debate de gritos em 120 caracteres, né? Sim. Então, você não consegue aprofundar, de fato, nenhum pensamento. Eu tô terminando de ler um livro, eu sempre me pego, assim, pensando... Eu tenho que não ler só livros técnicos, senão você começa a virar um técnico. E eu sempre me forço a voltar a ler literatura. E voltei a ler Dostoiévski, fui ler Os Irmãos Karamazov. Se você juntar os 2 volumes ali, é 1.400 páginas. Isso. Né? E aí, às vezes, eu fico pensando nisso, né? Porra, você entra numa história, numa narrativa, você se envolve, parece que você mergulha. Né? E a gente tá falando de literatura, né? Não estamos falando de um debate, sinceramente, mas dali nascem vários debates. Uhum. E a gente acha que a gente vai descobrir da opinião sobre o mundo num grito. E as pessoas, elas estão consumindo o mundo através de gritos, né? E delas gritam de volta. Porque você tem que aumentar o tempo de tela. Seja a tela de um livro, seja a tela num podcast, seja a tela num livro técnico, seja a tela numa aula. Sim. E de fato, até o jeito que a gente começa, 14 milhões de renúncia fiscal, né, pro Felipe Neto, é também pra gente brincar com essa necessidade do grito que a pessoa tem, pra depois a gente desenvolver uma argumentação. Mas eu não sei se as pessoas estão com tempo pra isso também. Tem uma questão que é interessante. Pra buscar a verdade. Sim, porque no final é pra isso, né? Inclusive a busca da verdade. Aristóteles falava isso, né? Que a busca sincera da verdade é uma coisa que vai acontecer tardiamente na vida do homem. Que é quando a vida dele se alinha. De fato, é muito difícil você falar que eu vou buscar a verdade se eu tenho conta pra pagar, se eu tô no cheque especial, né? Se eu tô tendo que fazer uma rotina de trabalho de 12, de 14 horas num dia. E tem gente que faz isso. Essa pessoa, dificilmente ela vai estar comprometida em achar o que é a verdade. Né? Ela quer passar pelo dia. É só isso, basicamente. This is Sparta! E pronto, sabe? Exatamente. Resolve o problema. Então, assim... Quem que eu tenho que matar hoje, né? De fato, as pessoas não estão parando pra analisar. E isso traz um outro debate, que talvez a gente possa falar sobre isso, mas que talvez nem todo mundo esteja pronto pra debater. Só que aí é que tá. Sabendo disso, de que a gente não tá interessado em buscar a verdade, você falou assim, a maioria não tá disposta a buscar a verdade, ou não tem sequer tempo pra buscar essa verdade. Mas essa mesma maioria tá opinando. E daí Humberto Eco, tem até um negócio que eu puxei aqui do Humberto Eco, que ele fala o seguinte, as redes sociais eram voz a uma legião de imbecis. que é bem uma pessoa de outra geração vendo e falou assim, mas peraí, eu acho que não é todo mundo que pode sair falando não, e dando opinião. Sim. Tem um outro, eu não lembro quem foi que disse essa. Mas também é mais ou menos nesse mesmo sentido, de que os idiotas irão vencer, mas não porque eles são melhores, mas pela quantidade. É pela quantidade, exatamente. Eles vão sufocar a realidade. E, volto a dizer, para pensar uma estrutura seguinte. A maior parte das nossas ideias, elas brotam de um lugar inconsciente. Se a gente não tem uma clareza de onde é que aquela ideia foi plantada, muito provavelmente aquela ideia ela foi recebida, não aprimorada, não lapidada, não analisada, não questionada e não debatida. Ela só foi recebida e agora está sendo reproduzida. Faça um teste aí, você que tá aí ouvindo a gente. Pensa nas últimas opiniões que você teve sobre política,
sobre relacionamento, sobre religião, sobre qualquer coisa. E analisa com sinceridade. De onde é que você tirou o seu argumento? Sabe por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente pensa, de onde é que eu pensei esta coisa? Quem foi que me ensinou isso? Aonde eu li isso? Onde eu aprendi isso? Se a resposta ela não vem com uma certa clareza, claro, nunca vai ser 100% objetiva, mas se ela não tem pelo menos alguma clareza, muito provavelmente essa foi uma ideia que você ouviu aos gritos de alguém. Foi um pai, foi uma televisão, foi um programa, foi um professor, foi alguém que te entubou essa ideia aos gritos e aquilo ficou ancorado no seu inconsciente. Como você não estava comprometido com a verdade, isso que a gente falou, ou seja, você não tinha tempo pra parar a sua vida e falar o que é a verdade, né? Ou porque você era um adolescente que, enfim, jovem é uma desgraça, né? Jovem não tem muita circunstância pra alguma coisa. Muito hormônio. Excesso de hormônio. O corpo jovem tá gritando. Na hora que ele pensa, o que é a verdade? Ele vê uma bunda passar e ele fala, foda-se o que é a verdade. Você já viu, eu vi um desenho esses dias, tipo um meme que é muito bom, né? Tá escrito assim, homem, né? De um lado. Daí do outro, no mesmo patamar, assim, tipo, no plano escrito objetivos desse homem. E daí no meio tem um vale escrito mulher. Era mais gráfico o que tava escrito. Mas é isso, o cara, nossa, esse aqui é meu objetivo. Daí, pum, ele fala, acho que não vai dar. Não vai chegar. Passou uma bunda, passou outra. Isso. Eu acho que o jovem ele tem uma séria dificuldade, assim. Claro, a gente tá falando Mas é sobre muito hormônio mesmo. É isso. Mas assim, hormônio. de fato, a parte hormonal vai fazer com que ele grite mais essas naturezas mais baixas. Só que daí o problema é que os velhos, eles ficam usando o WhatsApp. Eles ficam que nem... Compartilhando umas coisas absurdas. Eu vi esses dias aí a Lindsay Lohan, não sei se... Põe a imagem da Lindsay Lohan antes e depois de 14 anos. Há 14 anos atrás ela acabada, assim, parecia que ela tinha 60 anos. E agora ela é incrível. Daí falam, isso aqui que é facelift, é harmonização facial. Não, ela só parou de usar droga, gente. E tá maquiada. Muito bom. Ela era muito trash. Muito Só bom. que daí você pega nos comentários, como que a galera fala? É adenocrina. Sabe o que é isso daí? Não. Então, ainda bem, você não tá usando o WhatsApp. Que é uma teoria do pessoal que pegam os bebês de Hollywood e fazem uma substância pra galera ficar eternamente jovem. Caraca. Só que daí você pega nos comentários, a galera levando a sério. Quem tá vendo ela mais jovem assim, sabe dos bastidores e do lado obscuro de Hollywood. Daí todo mundo com carinha de choro e tristeza. Sim. Fala, meu Deus, gente. Sim. As pessoas estão acreditando numa parada que assim é um absurdo. E são os velhos que passam isso. Eu me lembro uma vez O velho devia ser proibido de usar o WhatsApp. Tinha um comediante Proibido usar o WhatsApp. no Instagram. Essa é polêmica. Aí vai dar corte, cancelamento, vai dar tudo. Eu me lembro um comediante que ele fazia um papel de um pastor. Não é aquele que fala Que imita todas as igrejas, não é. que é muito bom. Esse é muito cara. bom. Mas enfim, ele fazia um papel de um pastor e ele fazia interpretações bíblicas. E eu me lembro que ele dava interpretações como do tipo, não, na Bíblia tá provado que o homem tem direito de ter uma mulher adúltera. Na Bíblia tá provado que o homem tem direito de... Mas de verdade ele dar um inventava? saco. Inventava. Ele inventava e falava umas passagens assim malucas, assim, citava umas passagens de uns livros que não existiam. Daí falava umas em língua bobagens. de anjos. Cara, era No meio e já impressionante a quantidade de pessoas nos comentários que falavam, tá vendo? Eu sempre defendi isso, agora sim vem um homem de Deus pra mostrar que é verdade. Porque, cara, as pessoas, elas são realmente malucas, assim. Porque a vida Você vivida... fica procurando só um viés de confirmação também. É de isso, alguma coisa que é você já isso. tem, né? Porque assim, você Os falou... nossos preconceitos. Essa né? expressão que você usou, eu acho que ela é muito boa. Eu acho que a gente consegue trabalhar muito em cima dela. Que é essa ideia do grito, assim, sabe? As pessoas estão vivendo na base do grito. E querem ganhar os debates na base do grito. E querem falar na base do grito e acreditar em ideias que vieram através do grito. Então, a dificuldade da gente conseguir dialogar, ela tá cada vez maior. Eu falo isso que é o tal do debate com o estômago, né? Uhum. Ou seja, é você usar o inconsciente pra debater e não a consciência pra debater. É só uma reatividade, é só um ringue. Ela deixa de ser um debate que busca a verdade e se torna um ringue, basicamente. Eu lembro uma expressão do Lobão, que era muito boa, ele usou com os comunistas na época. Mas ela serve pra todo mundo, na verdade, hoje em dia. Não é só pro comunista, mas é pro conservador também, que também é um hipócrita. A gente poderia citar um zilhão de situações aqui, que tem muitos conservadores hipócritas, tem tradicionalistas hipócritas, tem de direita hipócrita, tem de esquerda Acho que a hipócrita, gente tem até comunista falou, hipócrita. né, aqui num episódio, a família tradicional. A famosa família tradicional Goiana, brasileira divorciada. Sabe Não, assim? não é nem isso. É casado com 3 filhos e 2 amantes. Porque Exato. afinal, você não vai transar com a mulher dos seus filhos, né? Que absurdo Que seria absurdo, isso. Né? mas aqui tem... Aqui é normal, é normalizado em Goiás. Sim, sim.
Tava com o Rasta esse final de semana e ele me contou que ele tava fazendo umas entrevistas na Paulista. E ele falou assim, eu tô aqui falando com pessoas que são conservadoras. E as pessoas vinham, né? Ele não tava indo atrás das pessoas. Ah, o senhor é conservador? Sou conservador. Ah, então o senhor é de direita? O senhor sou conservador, não sei o quê, Bolsonaro. Ah, entendi. E o senhor é tradicionalista, família tradicional brasileira? É, família tradicional brasileira. E o senhor já ouviu falar na família tradicional brasileira divorciada? Aí ele, eu acho que eu sou essa. eu acho que eu sou essa. É esse pensamento, sabe? É essa mentalidade. As pessoas, elas estão vivendo na base do grito. E o problema da vivência na base do grito é o triste fim de Ivan Illich. Uhum. O problema de viver na base do grito é que você chega no final da vida, você olha pra trás e fala, caramba, eu não vivi nada, coisa alguma. No fim das contas, eu gritei a vida toda. Eu não sei o que eu defendia, eu não faço ideia de qual que é o meu ideal, meu propósito, meu sentido, meu coisa alguma. E aí eu olho no final da vida e falo, minha vida não valeu a pena. Foi uma vida vivida como um idiota, como um grande idiota. Se a gente começa... eu esqueci de falar a frase do Lobão, que eu falei que era dos comunistas. É verdade. O Lobão, ele falava o seguinte, você tentar debater com um comunista é a mesma coisa que você jogar xadrez com um pombo. Né, que o pombo vai subir em cima do tabuleiro, vai derrubar todas as peças, vai cagar o tabuleiro todo e vai sair de peito estufado achando que ganhou. É verdade. E a imagem do pombo é bom, né? Que ele tá sempre estufadinho ali. Ele tá sempre imponente, né? Então ele vai sair, tipo, venci. E no fim das contas é isso. A gente tem a impressão de que qualquer debate que a gente vai ter nos dias de hoje, a gente sempre vai cair nessa mesma máxima. É beligerante, né? É beligerante. É beligerante. É sempre uma guerra. Cansa. E eu não sei se talvez seja idade, né? Essa coisa que você vai acalmando. Eu já não tenho paciência pra essa beligerância. Sabe? Você coloca uma opinião, você coloca um viés ali e... Até eu fiz esse vídeo, né? Falando um vídeo curto, né? De 1 minuto. Levantando essa coisa do Felipe Neto. E daí eu pergunto, né? Se é a favor ou contra. Achei que alguém ia desenvolver. E daí eles confirmam a minha teoria, né? Que eu falo que... Se você achar um absurdo o que o Felipe Neto fez, é só porque você não gosta dele. Não é porque você pensou no que ele fez. E se você é contra, quer dizer, se você é a favor do que ele fez, você gosta dele. E você vai justificar o que ele fez. Você não vai pensar, você não vai racionalizar. E se você é totalmente contra, porque você não gosta dele. Então, as decisões que você tem na vida não estão alicerçadas em argumentos. Estão ligadas, eu gosto ou não gosto. Sim. Né? É uma coisa mais na superfície mesmo da decisão. E daí é engraçado que nos comentários, eu falo isso nos comentários, ou se ele está de um lado, eu sou do outro. Só gente xingando. E do outro lado, gente falando assim... O famoso veja bem. Só um verniz, nenhum aprofundamento, né? Só falando que gosta do cara e me ofendendo. E daí, as pessoas que tentam racionalizar, elas não racionalizam. Ela fala assim, você é muito em cima do muro. Você está surfando isentão. Só nisso daí, isentão. Eu falei, sim, porque eu não acho que ele tá 100% errado nem 100% certo. Eu acho que ele foi um hipócrita do caraca fazer isso daí. Mas porque ele tava segundo uma lei. Só que ele tinha uma lei e supostamente ele tá enquadrado ali no meio. Sim. Porque também ele é da esquerda, só que a galera da direita pegou também. Aliás, todo mundo que podia pegou. Exato, todo mundo da direita que podia pegou também. E tá todo mundo fazendo um recorte de olha quem pegou, hein? Olha quem pegou. Acho que o que ofendeu ele pegar foi que a gente volta ali no começo do debate, que é a hipocrisia. É a hipocrisia. Então o que você defende de verdade? Agora, o que eu me pergunto é, o ser humano não é por natureza hipócrita também? A gente gostaria de ser virtuoso numa coisa ou ter uma força ali pra realizar segundo valores nossos, uma vida seguindo alguns valores, só que a gente o tempo todo é falho. Só ser sincero, minha visão... Tô falando que é a verdade, mas a minha visão, minha percepção o ser humano, ele é originalmente mau. Essa ideia, assim, é por conta daquela... O ser humano é mau por natureza. É mau por natureza. É Bossuet. Ou seja, eu tô tentando defender-me a mim mesmo. Não por acaso... Thomas Hobbes. Não por acaso, a ideia central do cristianismo, por exemplo, é o do negar-se a si mesmo. Antes de qualquer outra coisa, não é sobre fazer o certo ou errado, pecar ou não pecar, etc. Tem muita gente que entende a religião de forma muito superficial, assim, e não é isso. No fim das contas, talvez o princípio central da religião, e não só do cristianismo, de outras religiões também. O princípio central é um negar-se, é um negar a mim mesmo, negar-se para a aceitação do outro. Para que o outro melhore, para que a sociedade como um todo melhore, para que a raça humana toda melhore. Né? Então, esta ideia de que o todo é melhor e mais importante do que o eu, é uma ideia justa. Apropriada, inclusive, pelo pensamento socialista. Uhum. Eles lutam sobre esta bandeira. Só que no fim das contas, aí é onde a gente entra. Por quê? Apesar da bandeira ser esta,
no fim das contas, eles estão defendendo, quem realmente tá mandando, tá defendendo os interesses próprios. É por isso que a gente chama de socialismo utópico, porque ele é utópico. Porque se ele fosse factível, o que ele necessitaria para ser factível? O que a ideia socialista necessitaria para ser factível? Ela necessitaria que a sociedade fosse absolutamente fundamentada sobre seres humanos dispostos a buscar, custe o que custar, uma santidade. E não o bem-estar social. Eles teriam que estar dispostos a abrir mão de si mesmos. Só uma sociedade em que todos os membros estão dispostos a abrir mão de si mesmos. Todo mundo virar franciscano. É isso. Se todo mundo virasse um frade franciscano, muito provavelmente funcionaria. Aliás, quando você vai num convento franciscano... Hoje em dia perdeu-se muito, viu? Mas assim, tem bons conventos franciscanos ainda. Se você vai num lugar, num convento franciscano, ou num convento de clarissas, na verdade, né? As clarissas que ficam enclausuradas, você vai ver que ela funciona como uma sociedade socialista. Né, em que tudo é de todo mundo. Tudo é de todo mundo, ninguém é dono de nada aqui, a gente partilha tudo igual. Todo mundo usa a mesma roupa. Todo mundo usa a mesma roupa, a troca de roupas, né? Isso não é meu, tudo foi Deus que deu, sabe? Agora, volto a dizer, esse pensamento ele só é factível dentro de uma sociedade que está sinceramente buscando a abdicação de si mesma. Se eu não tiver abrindo mão de mim... Porque é doação total, né? Vai ser porque se eu vou pra beligerância, eu já perco essa... Acabou. Acabou. Se você já entra no âmbito da luta, já acabou. Você não pode ser socialista mais. Se eu tô julgando o outro, eu já não posso ser... Não posso mais. Eu já não posso mais fazer parte dessa sociedade socialista. Não posso mais. É porque ser ruim de vez em quando é bom, né? Olhar uma pessoa assim, dar uma fofocada. Também não é gostosinho? É muito difícil, né? Você buscar o desprendimento total do ser mal. Porque, e eu tô falando de uma maneira, é engraçado falar da fofoca, etc. Mas eu até concordo em partes ali do ser humano. Acho que eu tenho uma visão até mais romântica do ser humano é mal por natureza. Porque a gente gosta de um veneninho. A gente gosta de olhar pra gente também como... eu tô fazendo certo, os outros estão fazendo errado. Porque isso confirma a minha identidade. Quando eu critico alguém, o que eu tô fazendo é reafirmando quem eu sou, né? Então é sempre uma reafirmação de identidade. E de fato, você vê que é o que as pessoas fazem no dia a dia. Por isso que é tão difícil. Acho que todo o sistema que ele julga ser moralmente superior, no final ele é utópico. Ele é utópico. Ele tem que ser utópico, por definição. Até porque a ideia de moral, tanto a ética quanto a moral, é uma busca sincera e honesta por aquilo que de fato é bom, belo e verdadeiro. Ou seja, por aquilo que de fato é a verdade. Caramba, se a verdade ela não é uma coisa que como é que se diz? Ela não tá evidente pra todo mundo, absolutamente evidente. Ou seja, ela não é uma coisa assim que... beleza, qual que é o certo? O certo é a mulher trabalhar em casa ou a mulher trabalhar fora? Qual que é o certo? A mulher tem direito de abortar ou ela não tem direito de abortar? Uma criança no útero da mãe, ela é uma vida humana ou ela não é uma vida humana? Quando a gente tá colocando esses debates nesse nível... Todos eles podem ser mais superficiais ou mais profundos, mais polêmicos ou menos polêmicos. Todos esses debates, eles têm a ver com o que é a verdade. E a gente vive numa sociedade hoje em que ela é fundamentada sobre um pensamento de que a verdade ela é relativa. Ela é relativa. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, a verdade de cada um vai importar mais do que a verdade para o todo. Se a verdade de cada um vale mais do que a verdade para o todo, então sempre vai ser uma utopia a gente falar sobre moral. Sempre. Porque a moral, ela depende do ponto de vista de quem tá falando. Exato. É exatamente isso. Isso é Kant, né? Kant, quando ele começa a falar sobre... Quem vai definir o que é moral? Bom, vamos reunir alguns bons homens e eles definirão o que é moral. Peraí, o que faz esses homens serem capazes de discernir e deliberar sobre o que de fato é ou não é moral? Qual que é o critério para eles serem eleitos, esses bons homens? Então, no fim das contas, a gente sempre vai ficar girando nesse debate. Né? A gente vai ficar contornando ele. Era o debate dos gregos, foi o debate dos romanos. E é o nosso debate hoje em dia. Porque a partir do momento que a sociedade ela se torna laica novamente, que ela volta a ter um pensamento mais laico do que religioso, porque onde que muda na estrutura da história essa questão? É quando entra o cristianismo e aí alguém diz, peraí, talvez a verdade então ela não seja o que cada um acha, o que cada um entende, o que cada um conseguiu interpretar. O que o cristianismo defende é que a verdade ela se encarnou. Agora, se a gente fala, não, vamos separar as coisas. Vamos deixar a religião de um lado e vamos tentar debater sobre esse outro âmbito aqui. Vamos falar como seres humanos normais. Nós não somos religiosos. Não que o religioso seja normal, mas você entendeu a piada. Vamos tentar falar só sobre esse âmbito aqui. Falando sobre esse âmbito aqui, a gente pode tentar se esforçar o máximo possível, mas a gente sempre vai chegar na defesa de si mesmo. Sempre. No fim último, vai ser a defesa de mim mesmo. Ainda que eu não queira fazer isso.
Ainda que eu não queira... Porque a minha formação, ou seja, o meu pensamento, ele tá ancorado essencialmente sobre a forma com a qual eu fui criado, sobre os meus antepassados, sobre as ideologias a qual eu fui exposto, sobre o tempo em que eu vivo. Então, assim, nós não somos iguais. A cada um vai caber a sua realidade e a cada realidade vai forjar uma defesa pessoal para aquela pessoa, uma identidade, aquilo que você falou. Se cada um tem uma identidade diferente, cada um vai defender um pensamento diferente. Cada um vai defender uma verdade diferente, quase como uma moral diferente. Vários burgos e várias cidades separadas na Idade Média, só que elas estão implodidas. Então, na verdade, você tem 1000 nacionalidades dentro de uma nacionalidade só, né? Uhum. 1000 maneiras de viver dentro de uma maneira só. Eu acho engraçado isso porque eu tenho um pensamento mais liberal, né? Que o seu. Eu não acredito que as pessoas elas não tenham que relativizar a verdade, desde que elas não achem que eu tenho que viver sobre a relativização da verdade delas. Perfeito. Porque eu acho utópico uma busca por uma verdade universal. Eu acho tão utópico quanto o socialista utópico. Uhum. É um grau de desenvolvimento e trabalho, de amadurecimento que beira a fantasia, né? Então eu falo, cara, você quer viver como você vive, vive como você vive, só não impõe o jeito que você vive pra como eu devo viver, que eu também não vou fazer isso com você. Perfeito. Só que daí o problema é quando isso vai pro debate público, então vamos fazer virar lei essa relativização. Porque aí a gente volta pra isso. Se a verdade, ela tá totalmente relativizada e você tem 1000 identidades e cada uma quer ver de uma maneira diferente, então a gente vai fazer... Quem que ganha, então, num debate público? Qual verdade que eu vou colocar como lei? Aí que o negócio começa a ficar complicado, né? Sim. Não, nesse âmbito eu acho que eu sou tão liberal quanto tu. Eu acho que eu concordo em absoluto. Porque quando a gente tá falando sobre a verdade, ela ser absoluta, ela me parece que ela é mesmo. Só que não é a interpretação dela, dificilmente ela vai ser absoluta. Ainda que a verdade, ela necessite, por definição, ser absoluta. Você concorda, assim? Uhum. Não tem como se a gente relativiza Sim, a verdade, você já perdeu o conceito de verdade. Exato. Então, já não se eu pode mais. acredito que existe a verdade, ela necessariamente ela tem que ser absoluta. Precisa ser absoluta. Agora, se ela é absoluta, então o que é que a gente tá falando? A gente tá falando sobre o olhar sobre ela. Aquela ideia de que se eu pego um copo e as pessoas olham para um copo, eu não consigo ver todos os lados do copo ao mesmo tempo. É impossível conseguir observar todos os lados ao mesmo tempo. Eu vou ter que girar o copo, eu vou ter que andar, eu vou ter que me mover para que eu veja todas as realidades possíveis desse copo. Inclusive, eu vou ter que utilizá-lo para mim entender como que de fato é o funcionamento dele. E a gente tá numa sociedade em que ela não tá disposta a virar o copo. Ela não tá disposta a tentar usar o copo. Ela não tá disposta a ver se o copo tem fundo, de que ele é feito. Não. Ela vê a foto do copo e fala, é um copo. É porque eu acho que também é muito investimento de tempo e energia. É a busca da verdade de novo. Mas além das grandes categorias morais e de virtude, quando eu aterrizo isso pra realidade prática. Então vamos voltar de novo à isenção fiscal. E tirar a parte da hipocrisia do Felipe Neto e falar assim, é uma verdade válida você se beneficiar de uma renúncia fiscal enquanto várias pessoas da sociedade não estão se beneficiando, ou no momento de pandemia que vai ser demitido, e aí você começa a olhar o copo, daí você começa a colocar vários tipos de empresa, várias realidades, é tão difícil você chegar e falar assim, cara, isso é moralmente aceito fazer. Começa a ser o debate político, quando você vai pro Realpolitik, né, quando você vai pra coisa do dia a dia, não só para as grandes categorias mais conceituais do que é a verdade, eu acho muito difícil chegar numa conclusão. Não, na verdade, no fundo, eu acho que essa conclusão, ela só vai haver, em vários aspectos, na experimentação. É você usar o copo e ver se ele vaza ou não vaza. No fim das contas, a maior parte, principalmente olhando pro debate público, pro debate político, sobretudo... É um debriefing da verdade. É um debriefing da verdade. É isso. Se a gente não tiver cara, debriefing da verdade foi muito bom. Você vive, sente, vamos fazer um debriefing. Foi bom, foi justo, não foi? Funcionou, não funcionou? Sabe assim? Mas é mais ou menos essa ideia. Inclusive, a gente consegue... Sabe aquele pensamento assim de que o inteligente, ele melhora com os próprios erros e o sábio melhora com os erros dos outros? Uhum. Nem sempre a gente vai precisar testar. A gente pode só observar o que foi feito nos outros lugares, ver se existe alguma similaridade e falar, isso aqui já foi testado, já foi visto e não funciona. Só que aí, de novo, a gente entra naquele problema é necessário um esforço nisso, sabe? É necessário uma investigação, é necessário pesquisa, é necessário...
Vai. Eu defendo muito, recorrentemente, o argumento cristão. E tem muita gente que fala assim, Jorge, mas enfim, você sempre puxa sardinha pra isso e tal, não sei o quê. Sabe por que eu puxo muito sardinha pra isso? É porque quando eu olho pra vida de um santo, por exemplo, cara, a vida desse cara foi boa, sabe? Ele tornou o mundo melhor. Independente se Deus existe ou não. Imagina que Deus não existe, de fato. Mas aquele cara... Na realidade material, ele fez coisas que ajudaram as pessoas. Isso. Na realidade material, a vida dele fez uma diferença tremenda pro mundo. Uhum. E detalhe, não só isso fez uma diferença tremenda pro mundo, e ele ficou muito bem com isso, morreu em felicidade, sabe? Morreu com a vida com sentido e com propósito. Talvez não seria isso exatamente o nosso ideal aqui nesse mundo? A gente tentar viver uma vida boa, e esta vida boa, ela ser boa não só pra mim, mas pro todo. Uhum. Entende? Então assim, sobre essa perspectiva da testagem, é que eu acho que a gente precisaria ter um olhar mais atento. Isso aqui funciona. Será que funciona? Eu faço isso muito com debate. Eu de volta a dizer, tem muita gente que fala, o Jorge é conservador, o Jorge é de direita. Eu não sou exatamente conservador de direita, não. Tem um monte de coisas que eu mudo. Mas é mais fácil falar isso, né? É isso, que você encaixota a pessoa. É mais fácil gritar isso. É muito fácil gritar isso. Só que a hora que você senta pro debate, eu falo, caramba, qual que é o resultado disso? Você concorda com, sei lá, reforma agrária? Em alguns aspectos, concordo. E eu acho que deveria existir uma certa reforma agrária. Mas por quê? Porque existiram lugares que fizeram e a coisa funcionou bem. E existem lugares em que não é feito e que a coisa não funciona. Então, peraí, vamos tentar analisar os dados disso. Eu trabalhei com UTI muitos anos. Fiquei quase 10 anos na UTI. E eu me lembro que... E olha que a gente tá falando de um ambiente... 10 anos na UTI, hein? E olha que a gente tá falando de um ambiente médico, assim, o mais extremo possível, né? Ou seja, ali você não pode errar. Na UTI você tá exatamente naquele lugar onde se você falhar, o paciente vai morrer de imediato. Não é uma coisa que ele vai piorando, vai ter umas complicações. Não, você vai perder uma vida. É um lugar de precisão, né? É um lugar de precisão, de absoluta precisão. E sabe o que é um negócio mais bizarro do mundo, desses 10 anos de UTI que eu percebi? As pessoas, elas estão fazendo as coisas sem avaliar se aquilo tem eficácia ou não. E vou te falar. Os médicos? Os médicos. Mas como assim, velho? O que é medicina baseada em evidência? Medicina baseada em evidência é uma medicina que ela olha para aquilo que está sendo feito, ela reavalia aquilo que está sendo feito e ela fala, bom, tem uma evidência de que isso aqui funciona ou não funciona. Só que as evidências mudam o tempo todo. Tem medicações, vou dar um exemplo clássico aqui, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Tem uma medicação, por exemplo, chamada dobutamina. A dobutamina, quando ela foi inventada, falaram assim, cara, é revolucionário, vai salvar todo doente cardíaco. Todo mundo tem insuficiência cardíaca, vai ser salvo com esse remédio. Dali a pouco, uma década depois, descobriram que a dobutamina causava um mal danado. Falaram, cara, era um veneno, não pode ser usado. Passa mais uns 5 anos, fala, não, ela pode ser usado, mas pra esse tipo de doente. Aí passa mais um pouco e fala, olha, pra esse tipo também não. Precisa ser um doente mais específico pra que ele se beneficie, o restante não pode usar. Então, essas coisas vão se alinhando e mudando. Paracelso, né? É isso. Que tem que ser local, o cara já falou lá atrás, você entendeu? Né? Não é generalista, é não super pode. local. É pra super cada local. coisa tem um remédio específico. E essa ideia e tem ao contrário também, né? Dá remédio pra cardíaco e descobre que aciona outra coisa ali, né? É evidência. Exato, é evidência. É evidência. É o medicamento mais vendido do mundo. E só chegaram a essa conclusão basicamente por conta de um efeito colateral. Mas o detalhe é o seguinte. A quantidade de médicos que eu vi nesses 10 anos de UTI, colegas médicos, que eles iam simplesmente fazendo. Sabe aquela ideia de que, fulano não se atualiza? Vai no automático. Ele vai no automático. Inércia, né? E assim, obviamente, tô falando de um ambiente crítico, que é um ambiente de UTI, que vidas eram perdidas por causa disso. Você chegava e falava, o que você tá falando? Tô fazendo tal procedimento. Você fala, cara, esse negócio a gente já parou de fazer tem muitos anos. Por que você ainda tá fazendo isso? E a resposta era sempre a mesma. Porque eu acho que funciona. Mas por que você acha que funciona? E aí é que tá. Ele nunca colocou numa planilha quais doentes que eu fiz isso. Quais melhoraram, quais não melhoraram. Qual teve resposta, qual que não teve resposta. Ele não fez isso. Ele só olha... Ele não viu estudos novos, de novos procedimentos. Ele olhou pra prática dele, pra prática de um homem, ele deu uma olhada pra prática dele e falou, não, eu acho que funciona. Obviamente, eu falei de novo, tô falando sobre uma questão médica. Aí não funcionou, a dona Isadora morreu. É isso, sabe assim? Agora, quando você traz isso, quando você traz esse debate das evidências pra nossa vida pessoal, quantas coisas a gente não continua fazendo porque a gente acha que funciona? E um monte. Entendeu? Talvez mais da metade da nossa vida é porque acha que funciona. Porque eu acho que funciona. Mas no fim das contas, eu nunca não fiz nenhuma das duas coisas. Nem investiguei ao redor pra falar, cara, quem tá fazendo isso e funcionando? Eu não fiz isso. E segundo,
Tem pessoas que até fazem esse negócio, mas quando começam a aplicar a sua própria vida, não reavaliam se aquilo continua tendo efeito ou não, sabe? Mas é porque é o famoso complexo de Gabriela, né? É porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Mas sabe o que eu acho também? Eu medito bastante sobre essa questão. Eu acho que tem a ver com o sistema educacional. Em que sentido? Você assume pra si mesmo que o seu período de evolução e de questionamento e de pesquisa é até... Isso quando você tem uma boa educação, hein? Que já é raro. É até terminar a faculdade, depois acabou. Parece que a falta de um mentor, ou a falta de quem te falar o que você tem que ler, o que você tem que fazer, etc. É como se, minha formação está pronta. Agora eu simplesmente vou executar. Como se... Cara, eu lembro que na casa de um amigo meu, dos meus melhores amigos de infância, o Dado, o pai dele é anestesista. Eu ia dia sim, dia não pra casa dele. Eu não lembro de um dia que esse cara não estava estudando, anestesista. Eu falava, mano, o que esse cara não conseguia entender na época? Eu tinha 40 anos, 40 e poucos anos, a gente era moleque. Falava, como que esse cara estuda tanto? Ele já não estudou? Ele já não se formou? Ele já não sabe, não é possível, né? Foi depois que eu fiquei mais velho que eu entendi. Ele falou, velho, ele tá o tempo todo vendo as mini coisas, o que ele pode melhorar. Ele vai anestesiar uma vida que tá na mão dele ali, né? Isso. Mas você não tem essa impressão que parece que o próprio sistema que a gente tem de educação que é... Você se formou até aqui, pronto, você não precisa evoluir mais nada. Você faz um curso, livro ou outro operacional, às vezes de uma coisa, mas nunca coisas que fazem você questionar as suas atitudes, o seu comportamento em qualquer área que você está trabalhando. Volto a dizer, a nossa formato de educação, ela é um formato de educação crítica, mas de crítica da sociedade, não de crítica pessoal. Aí é pra fora, não pra dentro. Exatamente, a gente teria que inverter esse diagrama, né? Porque o problema é que se você é criado sobre duas perspectivas, de primeiro que você é especial, e é o que é criado hoje. Todo mundo fala, papai e mamãe falam, você é especial. E daí traz aquela mentalidade de crescimento fixo, que tem aquele livro até do Mindset. Exato. Que é tipo, se eu sou especial, eu não preciso me evoluir. Eu não preciso crescer, eu já sou especial. Eu já sou especial. The gift, né? Eu já tenho um dom, então não preciso disso. Então, a partir do momento que você é criado sobre uma educação de que você é especial, e segundo, que você tem o direito de criticar tudo aquilo que tá ao seu redor, pronto, a gente tem a sociedade atual. São seres humanos que já se sentem abençoados pelo que ele tem, pelo que ele já alcançou, já empreendeu e escutou, e que ele tem o direito de criticar todo o resto. São pequenos reis. São pequenos reis? Eu volto a dizer, não é nem 1000 nacionalidades dentro de cada país. Cada pessoa é uma nação. Exatamente. Cada pessoa é uma nação e foda-se. Ela é uma nação individual. E eu vou gritar pros meus súditos aqui, o outro também é rei. Então todo não tem conversa, rei. Tá todo mundo rei. Todo mundo é cacique. Todo mundo cacique. Todo mundo é cacique. Né? A gente vive em todas as áreas. Em todas as áreas, absolutamente todas as áreas. Isso aqui é o mais ilegal. Só pra deixar claro, nossa área aqui é a área de botequim. O nosso é o boteco. Então, a gente não tá gritando pra você falar o que a gente faz. A gente tá conversando na amizade aqui. A gente tá só trocando ideia. Exatamente. A questão é a seguinte. Se a partir do momento que cada um se torna o próprio cacique, né? Cada um é um rei. Cada um tem uma sociedade inteira dentro de si mesmo. Cada um tem a sua própria verdade, a sua própria realidade. A gente não tem pra onde crescer. E volto a dizer, é aquele negócio da dificuldade de debater com o hipócrita. Porque esse cara, ele vai ser hipócrita. Só que ele vai ser hipócrita sem se dar conta disso. Ele falta o que a gente chama na psiquiatria de insight. Ou seja, ele não sabe que ele está doente. É o que a gente tem na nossa sociedade hoje. É uma sociedade que não sabe que está doente. Mas ele não é narcisista? Não como condição clínica, mas um comportamento... Sim. É isso, é um comportamento narcisista. Porque o comportamento narcisista, ele é fixamente olhar pra si mesmo somente, e não olhar pra fora. E a gente é educado pra isso, é exatamente isso. É o comportamento narcisista que assim, você tem que olhar pra dentro e saber o que é bom pra você e o que não é bom pra você. Só que não é assim que a gente faz. O pensamento ele precisa ser uma crítica sobre cada um de nós. Sobre assim, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso melhorar, o que realmente eu não sei. É uma autoafirmação de quem eu já sou. É isso. Ele é uma autodefesa, sobretudo. O pensamento narcisista, como ele tá reafirmando aquilo que eu já sou, e na verdade, no fundo, o papel dele é se defender de tudo aquilo que vem de fora. Esse é o narcisista. A imagem é muito boa, né? Do Narciso, ele se apaixonar pela própria imagem. E é tanta camada simbólica que se apaixonar pela própria imagem é isso, é sem profundidade nenhuma. Sem profundidade. É me apaixonar pela casca. É superficial somente. É superficial. Porque a partir do momento que você passa da superfície, você vai ver que no fundo não é aquilo, né? Não é real. O Fernando Pessoa, ele escreve tabacaria e ele coloca, né?
Então, Come, menino, come chocolate. come, menina, exatamente. É muito bom. E ele fala assim, num dado momento da vida, coloquei uma máscara e um dominó que não me servia. E quando fui retirar, a máscara estava atada à face. Quando a retirei, já estava velho. Cara, essa imagem pra mim é muito forte, sabe? Porque é o que acontece na maior parte das pessoas. Você coloca uma falsa imagem de que eu sei quem eu sou, coloca essa máscara, né? E vive com ela, gritando aos gritos, né? E aí, de repente, a hora que você tenta tirar aquela máscara, ela já não sai mais. Eu me lembro uma vez, você sabe quem que é a Sarah Winter? Já ouviu falar nela? Sarah Winter? A Sarah Winter, ela era uma das grandes expoentes do FEME, do movimento FEME no Brasil. Aqui depois deu o problema lá do Bolsonaro, lá dos 300. Sim. Ela. Então, a Sarah, ela me contou uma história uma vez, essa história é pública. Ela me contou uma história de que ela ficou por 8 anos no FEME, no movimento FEME, né? Que é um dos movimentos mais críticos do feminismo, né? Assim, mais expoentes no sentido de agressivos. Mais radical. Radical, né? Isso, a palavra é essa. E ela me contou assim que desses 8 anos que ela ficou lá dentro, com 2 anos, ela percebeu que aquilo estava errado. Com 2 anos lá dentro, ela falou, caramba, esse negócio tá todo errado. Isso aqui não é o certo. Esse negócio não faz bem pras pessoas, não faz bem pra quem tá aqui dentro, não faz bem pra quem tá de fora. Elas estão defendendo só elas mesmas, no fim das contas. Isso aqui tá tudo errado. Só que ela ainda fica mais 6 anos lá dentro. Eu perguntei pra ela, mas por que você não conseguia sair? Ela falava assim, é a história da máscara atada à face. Ela falava, Jorge, era tudo tão aos gritos que a gente fala, então vai. Sabe assim, o famoso anestesiar a realidade, então deixa. Então vamos viver assim? Vamos parar de questionar a realidade, vamos só tocar o bonde? Foi mais ou menos isso. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui mesmo. Os amigos dela faziam parte do FEME. A família dela tava alinhada com a mentalidade. O trabalho dela era aquilo. Então assim, a vida dela tava condicionada àquilo. Você tem que se divorciar de você mesmo, né? Entende a dificuldade? É isso, é um negar-se a si mesmo. Por isso que eu falo que é o verdadeiro pensamento cristão, quando alguém te perguntar qual que é o centro da mentalidade cristã. O que Cristo de fato falou? Mais central do que qualquer outra coisa. Ele fala, você tem que se divorciar de si mesmo. Se você não abrir mão de si, se o homem velho não morrer... É muito difícil. Mas muito. Agora, essa parada da hipocrisia também, que a gente tá falando ali do Felipe, tem uma pessoa que é quase o contraponto dele, que é o menino Neymar. Ele erra, ele fala assim, errei, fui moleque. Errei, fui moleque. E daí também tem isso, tem o hipócrita e o cara que ele não consegue ser pego, que assim que qualquer coisa acontece, fala, gente, eu sou assim mesmo, desculpa. Eu até tento ser bom, mas eu sou falho. Tem uma certa surfar também, Tem. Mas também tem uma humildade de assumir que, cara, eu não consigo controlar totalmente as coisas que eu gostaria de fazer. Sim. O mundo é maior do que eu, o meu instinto é maior do que eu. Eu sou maior do que eu. Você sabe que isso teria coerência, no meu entendimento, eu acho que isso tem coerência a partir do momento em que você admite isso e o passo seguinte é você buscar fontes e meios para que você melhore. Porque houveram pessoas... O primeiro questionamento talvez tenha que ser esse. Teve alguém na estrutura deste mundo que conseguiu superar-se a si mesmo? Teve alguém que conseguiu melhorar? Teve alguém que conseguiu fazer dar certo? Se existe essa possibilidade dentro da estrutura humana, na ontologia humana, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Então, se você não a busca, você é um miserável do mesmo jeito. Entende? Ou seja, é aquela ignorância que ela não é impenetrável. É uma ignorância da qual você se coloca nela, numa zona de conforto, se mantém nela, abre mão do esforço. É porque pedir desculpa dá uma aliviada nas tensões, né? Você acaba ficando carismático o cara porque ele fala, porra, ele assumiu a culpa dele. Mas de fato ele não fazer uma busca, uma melhora, você já espera ele falar, errei, fui moleque. Mas ao mesmo tempo, quando você vê o Felipe Neto defendendo tudo, você fala, você podia só falar que você errou, né? Uma vez na vida. Sim. É porque assim, querendo ou não, é o primeiro passo, vai. É tudo uma questão de estrutura. O primeiro passo é ele, de fato, ele admitir, caramba, fui moleque. Agora, o segundo passo é, tá, e como é que eu faço pra mim emendar? Quem acertou? Quem tá fazendo certo? Quem tá se corrigindo? Porque, de novo, o Felipe Neto, a única coisa que ele precisava fazer, você falou tudo, é pedir desculpa e falar, gente, eu não concordo com esse negócio mesmo. Eu falei que eu tinha que tarifar a medalha, mas no fundo, eu nem pensei direito sobre o assunto. Eu falei da boca pra fora, porque eu achei que o argumento era válido, mas eu não estudei direito. E eu percebi que eu sou um hipócrita, porque se eu realmente defender esse argumento, eu não deveria estar fazendo o que eu tô fazendo, que é pegar a isenção de imposto de 14 milhões de reais. Pronto. Quem tá fazendo certo? Talvez a pergunta que a gente precise se fazer nesse debate todo é quem nesse mundo tá fazendo um bem pra sociedade de verdade? Quem são os nossos verdadeiros exemplos?
Quem são as pessoas que são as nossas referências de fato? Quem a gente tá tomando como referência? Eu pego uma referência como Felipe Neto, eu tô fudido. Porque a minha referência é uma hipocrisia. E se eu tomo uma referência ao Neymar, eu estou igualmente fudido. Eu continuo lascado. Então assim, eu acho que é necessário a gente fazer uma reavaliação das nossas referências. Né? Qual que é a sua referência hoje? Qual que é o seu exemplo Eu acho hoje? que a galera tá confundindo entretenimento com mentores. Com mentores. Você quer dar uma risada? Dá, meu amor. Sabe uma Só coisa que eu assim, sempre até aí você dá questionei? amém pra pessoa. Sabe uma coisa que eu sempre questionei? É quando a gente vê um ator global da vida, ou um humorista, dando uma opinião política. Não que ele não deva dar opinião política, ele pode dar opinião política. O problema, não tem problema nenhum nisto. O problema é você validar a opinião política dele, não porque ele estudou sobre o assunto, não porque ele se aprofundou naquilo, não porque de fato ele se esforça, mas porque ele é um artista. Mas porque ele é alguém que tá lá na frente, lá na mídia. É alguém que... Mas que a galera entra no funil de marketing emocional. É isso. Eu já gosto do artista, eu tô pronto pra qualquer conversão que ele me oferecer. Eu já vi isso acontecer várias vezes comigo, inclusive nas redes sociais. Não, eu gosto de você, qualquer coisa que você vender eu vou comprar. Mas, cara, não façam isso. Vocês estão agindo como Evitem, idiotas. Né? Exatamente. Não façam isso. Não é porque você gosta de mim que você vai comprar qualquer coisa que eu E aí eu gosto vender. um pouco, a gente pode até falar em outro episódio, da arte modernista, né? Eu sei que tem muita gente que questiona, mas tem uma obra do década de 20 que é um italiano, ele vende merda em lata. E na verdade tem gente que fala assim, isso é arte. Na verdade ele tá brincando com Sim. com todo o contexto social, é arte por causa da provocação que tá acontecendo. Sim. Não é aquela arte porque, olha, que bela peça estética que eu tô vendo. É tipo, meu irmão, vocês estão prontos pra comprar qualquer coisa desde que a gente fale que isso aqui é importante. Perfeito. Eu falei isso esses dias. É outro movimento que tá acontecendo Perfeito, ali. perfeito. Acho que o papel do artista é esse, né? Ele precisa denunciar a sociedade. É. Eu acho que a arte moderna, ela faz sentido na nossa sociedade. Porque, assim, o papel do artista é escrachar as nuances escondidas na sociedade atual. Esse é o papel do artista. É retirar aquele negócio de que todo mundo tá vivendo e explicitar aquilo. Seja numa forma de uma comédia, num quadro, numa peça teatral, numa obra de arte, qualquer coisa. Não, Esse é o papel do artista. tinha uma... Acho que a primeira exposição da Daísa, os caras fazem num boteco, lá na França. E do lado de um banheiro, falaram que é meio fedido assim. E daí ele chegava pra você e falava, Jorge, qual arte você mais gostou? Aquela ali. Te dava uma marreta e fala, quebra. Destrói. Que é tipo, isso não vale de nada, cara. O seu gosto, que é, isso aqui é lindo, isso aqui é uma grande piada, isso aqui nem valor tem. Nem era Pode pra quebrar ser, isso né? daí. Nem era pra Exatamente. ser. É. Só que daí o que aconteceu com um pouco arte modernista é que, olha, isso aqui tem um valor estético. Na verdade, nunca teve um valor estético per se, sempre foi um valor de denúncia. Sim. E tentar entubar esse conceito de valor estético é uma tentativa aos gritos. É, totalmente. É uma tentativa aos gritos. Por quem já tá envolvido demais, que nem ali na Já Fame, tá né? envolvido Cara, eu demais. já tô vivendo isso. É isso, eu já vivo isso. A minha vida tem 10 anos que eu faço isso, tem 15 anos que eu faço isso. Então agora que eu entendi esse conceito certo, pra eu voltar atrás, que eu acho que é o que o Felipe Neto tá vivendo hoje. O que o Felipe Neto, sinceramente, tá vivendo é uma consequência dele ter colocado argumentos pro público aos gritos. E aí, o que ele tá sendo confrontado agora? Com a realidade. E a realidade pesa, a realidade dói, sabe? Porque assim, ele vai ser... Eu acho muito bonito muito bacana aqueles vídeos antigos dele, quando ele aparece defendendo o Bolsonaro, falando mal do Lula. Já Falando viu? mal do Lula. Já viu? total. Eu não sei se ele fala bem do Bolsonaro, não me lembro. Não, mas ele mete o pau no Mas que ele Lula. mete o pau no Lula, Aquele no governo ladrão, Lula. não sei o que lá, mas exato. com muita raiva. É exato. Esses vídeos são muito bons, sabe? Eu acho assim, ele é o tipo de cara que poderia pegar esse negócio e falar, cara, eu já fui contra, eu já fui a favor, e agora eu posso avaliar os dois pontos, sabe? Porque ele tem repertório interior pra fazer isso. Ele já defendeu as duas coisas publicamente. Faz uma avaliação sincera sobre o que realmente tá acontecendo. Só que aí entra um segundo ponto. Aqui é onde talvez tenha a grande questão, que eu acho que tem uma galera que tá se perguntando isso, ou que vai falar, mas vocês não entenderam. É porque eu sei que tem esse ponto. É porque, para além disto, tem a outra questão, que é o defender-se a si mesmo, agora do ponto de vista material. Que é o que ele vai ganhar com isto. Porque aquela pessoa que está defendendo a verdade, ela não pode estar ganhando com a verdade. Porque se ela... Com a verdade que ela tá defendendo. Porque senão é um conflito de interesse. Porque senão gera conflito de interesse. Sabe? Então, assim, quem está recebendo aquele negócio não deveria ter o direito, em tese. Não é que ela não deveria ter o direito, mas assim, ela não deveria ser ouvida como crivo único desse debate se ela tá ganhando com aquilo. Se ela tá recebendo com aquilo. Sabe? Então, assim, ela não pode ser a única voz do debate.
a voz do debate. Né? Precisa ter outras pessoas falando, pessoas que façam parte do mesmo âmbito dele. Quando era né? moleque, eu tinha um sonho que era o artistas. seguinte: que todo mundo, político, empresário, artista, empresa, tivesse que andar obrigatoriamente com as empresas que tem, qual que é a área, qual que é o ramo e por quem você é patrocinado. Porque daí eu começo a entender por que você tá falando o que você tá falando. É isso. Mas também tem um grande lance. Ele não vai pra esse lugar. Ele acabou de lançar um livro que é o Manual contra o Fascismo, sabia? Não vi isso, não. Manual contra o ódio, alguma coisa assim. E ele, a posição política dele é que na verdade é superior e não existe debate com o outro lado, porque o outro lado é mau. E existe democracia, só que não com os intolerantes. Então, todo mundo que não concorda é intolerante, ele não vai debater. Como se todo mundo que fosse... O que, na verdade, configura uma intolerância. Exato. Como se todo mundo que fosse à direita fosse extrema direita fascista, uma loucura, né? Você tira o outro da condição de humanidade pra não debater, porque você coloca um nome de outra coisa ali pra aquela pessoa. Você evita o debate, você fala que você tem uma posição moral superior, e aí você vai tocando. Muitos se defende essa casca dele, de quem defende isso, de não ter o diálogo, porque não posso ter diálogo com quem ele nem existe porque não são humanos respeitados o suficiente pra trocar essa ideia. Então, duvido que ele vá falar errei, fui moleque. Não vai. Você falou um negócio interessante aí. A pessoa, pra ela conseguir fazer isso, ela precisa desumanizar o outro. E eu acho que no fundo é exatamente isso, né? Porque enquanto a gente só consegue debater aos gritos se não é com um ser humano real na nossa frente. Se é alguém que a gente realmente conhece. Uhum. A gente falou isso no outro episódio, né? Que é a ideia do amor, no fim das contas. O amor é a única coisa que talvez corrija um pouco isso. Porque o amor te faz querer conhecer o outro. Conhecer e querer conhecer cada vez mais o outro. E conhecendo o outro, mesmo que você não concorde, você vai medir a sua forma de falar. Você vai medir as coisas que você vai falar. Ou você vai reavaliar se o que você tá falando realmente faz sentido ou não. Exatamente porque você ama o outro. É porque é um ser humano de fato na sua frente. Só de estar perto, né? Só de estar perto, você muda o discurso. Né? Tirando Você muda o discurso. Aquele debate, como que era o cara que xingava todo mundo, Cauê Maconhoura, qual que é o nome desse cara? O Nando Moura. O Nando Moura. Você viu o debate o Nando Moura. Inteligência Limitada com o Nicolas? Tirando aquilo ali que não teve amor nenhum, até nos debates que o Vilela faz e coloca a galera perto, eles dão uma diminuída no Baixa o tom, carga ali, baixa o tom, né? Baixa o tom. É isso, porque é um ser humano de verdade na frente dele ali agora, né? É um ser humano de fato. Eu me lembro uma vez que teve um cara que me atacou no Instagram, ele veio, não sei o que, eu não concordo com nada que você tá falando. E era um vídeo específico meu, sabe? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, faz o favor, vai no último vídeo que eu postei e faz esse mesmo comentário. E aí ele falou, mas por que eu tenho que fazer? Eu falei assim, não, só faz isso. Acabei de postar um agora e faz o mesmo comentário que você fez nesse vídeo aqui, nesse outro vídeo. E aí esse outro vídeo era um vídeo que eu tava com a minha família. Eu tava com a minha esposa, tava com meus filhos. Aí depois ele veio no meu direct e comentou assim, como que você sabia que isso ia me causar uma estranheza? Ele falou desse jeito, como é que você sabia que ia me causar uma estranheza? Eu falei, porque você tava falando você não tava falando comigo. Tava falando com, todo médico é salafrário, esses coaches de internet só querem arrotar verdades. Sei lá, eu tenho um problema com o meu pai ou com a autoridade. Você tava falando com qualquer um menos comigo. Você não tava falando comigo, Jorge. Você não faz ideia de quem eu sou ainda. Quando eu te pedi pra ir no último post, que era um post sobre a minha família, e você viu que de fato eu sou um homem casado, com esposa, com filhos, que tá tentando ser o melhor possível pra ele, você viu o sorriso dos meus filhos, você falou, caramba, ele é algo mais do que eu estava vendo. Eu deixo de ser o seu pai, o seu patrão, o médico que te tratou mal, o coach que te ferrou, e eu passo a ser o Jorge. E aí a sua forma de responder a mim muda. Entendeu? Então assim, parar e antes da gente sair gritando, antes da gente sair... talvez acho que a gente possa encerrar assim, a gente pensando colocar essa mentalidade pra jogo, sabe? Diminuir o grito, sabe? E pra diminuir o grito, as pessoas têm que estar mais próximas. Isso. Sentar um diante do outro e conversar. Sabe, eu acho que a única forma que a gente vai ter de começar a melhorar de fato as coisas é diminuir o grito, sentar um de frente pro outro e começar a conversar. Então com isso aí, fica a mensagem pra você parar de usar caps lock. Comenta aqui pra gente o próximo papo que você quer que a gente tenha. E nos siga nas redes. Jorge. @drjorge.rodrigues. Eu, @Paulo Cuenca. Até mais.